É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Uma rodada decisiva, uma rodada importantíssima para o Vasco da Gama. Uma rodada que com toda certeza será crucial para esta reta final de Campeonato Brasileiro e principalmente para definir as equipes que ficarão na primeira divisão, as equipes que lutarão pela chegada a uma competição internacional em 2024, e é claro, aqui neste Fala Gigante iremos trazer informações importantes sobre essa 33ª rodada. Teremos Goiás e Santos, teremos Bahia e Cuiabá, teremos Vasco da Gama e Cruzeiro. O jogo que estava marcado inicialmente para hoje, às 8 horas da noite, porém teve nestes últimos dias um adiamento por parte da CBF. Iremos aqui informar o grande motivo que fez com que essa rodada tivesse que ser adiada para o Gigante da Colina. No final de tudo, infelizmente, o Vasco volta a ser um prejudicado. Além disso, vamos falar também, é claro, sobre Pablo Veguete e Diego Costa e agradecer ao Botafogo como colocamos aí na capa do vídeo. Muito obrigado, Botafogo, por ter levado para General Severiano o atacante Diego Costa e ter feito com que o Vasco fosse atrás do argentino Pablo Veguete. Dois jogadores, um muito barato, um muito caro. Um, hoje, o argentino que rende muito, e outro, brasileiro, caro demais, que não rende praticamente nada no alvinegro. Além dessas, muitas outras informações neste Fala Gigante movimentadíssimo que está chegando a você nesta tarde de quarta-feira. Mas olha, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos e olha, são pouquíssimas pessoas. Então se você está aí do outro lado, curte o nosso canal, gosta do nosso conteúdo e ainda não se inscreveu, a hora é essa. Vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a chegar ainda nesta quarta-feira a marca dos 112 mil inscritos. Além disso, deixe também, é claro, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois olha, torcedor vascaíno, é um Fala Gigante muito movimentado desta tarde de quarta, dia 8 de novembro. Quero começar aqui primeiramente falando sobre esta 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Uma rodada que com toda certeza será decisiva e muito importante para esta reta final de Brasileirão. Hoje, quarta-feira, não teremos jogos tão decisivos assim. Teremos às 7 horas da noite Internacional e Fluminense. Também às 7 horas, dois adversários diretos do Vasco na luta pela permanência na primeira divisão também se enfrentam, América Mineiro e Coritiba. Porém hoje, na minha opinião, dois adversários que já estão rebaixados para a segunda divisão. Então é um jogo que não tem tanta importância assim, uma importância que pode ser vista apenas animicamente, pois o América é o próximo adversário do Vasco. Uma vitória automaticamente dentro do Independência contra o Coritiba pode fazer com que o América venha de uma forma mais confiante para enfrentar o Vasco nesse próximo domingo. Mas é um jogo que, visando a tabela do Campeonato Brasileiro, não é de toda valente. Pessoal, a gente vai ter que prosseguir aqui de dentro, pois lá de fora, infelizmente, o celular superaqueceu. Rio de Janeiro hoje está um calor gigantesco e lá fora não dá para continuar, mas vamos falar de Vasco da Gama, né? Pois como informamos, além dessa partida entre América Mineiro e Coritiba, teremos também nesta quarta-feira dois jogos importantes. O jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino e o jogo entre Atlético Paranaense e Fortaleza. Hoje, se analisarmos a tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 10º colocado com 42 pontos e o Fortaleza é o 9º colocado com os mesmos 42 pontos. Muitos especialistas dizem que a nota de corte deste Campeonato Brasileiro será os 46 pontos. Ou seja, hoje, as equipes que ainda não chegaram a essa nota de corte têm chances ainda de uma queda da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Se pegarmos um recorte curto, pequeno, das últimas partidas do Fortaleza, até para ser mais exato, das últimas 5 partidas do Fortaleza, o clube nordestino tem 4 derrotas e apenas 1 vitória. Ou seja, não vem de bons desempenhos. É um momento preocupante para o clube nordestino após uma final de Sul-Americana e enfrentará um difícil adversário dentro da Arena da Baixada. Hoje, Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense lá no Paraná. Ou seja,
querendo ou não querendo, mesmo com a grandeza e com a boa equipe do Fortaleza, a possibilidade é muito real de uma vitória. E caso as equipes abaixo do Fortaleza consigam conquistar uma vitória, a equipe nordestina poderá terminar essa rodada até mesmo na 13ª colocação, com chances mais reais ainda de uma queda à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, são esses dois jogos, São Paulo e Fortaleza, para o torcedor vascaíno ficar de olho. Mas, de fato, aquelas partidas para nós pegarmos o secador, ligar e, mais do que nunca, ficar atentos é Corinthians e Atlético Mineiro, que acontecerá amanhã às 7 horas da noite, Goiás e Santos, que também acontecerá amanhã às 7 horas da noite, e Bahia e Cuiabá, outro jogo que acontecerá amanhã, dia 9 de novembro, porém às 8 horas. As 3 partidas fundamentais, digo até mais, Goiás e Santos é o jogo da rodada para o Gigante da Colina. Goiás hoje é o 18º colocado, enquanto o Santos é o 14º. O Goiás tem 35 e o Santos 38. Se o Goiás vencer a partida, o Goiás ultrapassa o Vasco retorna à zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se o Santos vencer o Goiás vai a 41 pontos e chega à 13ª colocação e estará mais do que nunca dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. O resultado ideal para esta partida é um empate, mas a gente, é claro, vai falar com mais detalhes no vídeo de amanhã, mas são jogos decisivos. O Vasco também teria uma partida importantíssima. E olha, é um Vasco Cruzeiro dentro de um Mineirão, onde o Vasco da Gama iria atuar hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite. Inicialmente, seria esse o horário e o dia da partida. 8 horas da noite, dentro do Mineirão. Cruzeiro vem de uma derrota para o Internacional e Vasco de uma vitória sobre o Botafogo. Olhando de uma maneira natural para esta partida, automaticamente o grande favorito desse jogo mesmo no Mineirão hoje seria o Vasco da Gama. Então, se olharmos bem, seria muito bom para o Vasco caso jogasse a partida hoje, no dia correto, na hora correta, nesta 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco não vai jogar. E qual é o motivo deste adiamento feito pela CBF? Hoje, no Mineirão, estará acontecendo um show do cantor inglês Roger Waters. Acredito que é assim que se pronuncia o mesmo. A tendência normal seria levar essa partida do Mineirão para o Independência. Porém, no Independência, o América Mineiro estará atuando também hoje contra a equipe do Coritiba. Então, não teria possibilidade nem de atuar no Mineirão por causa desse show, nem no Independência, porque o próprio América, que é o dono da casa, o mandante, o clube realmente dono do estádio, estará atuando no local. Com isso, não haveria, segundo o próprio Cruzeiro, outro local para mandar a partida. Com isso, o Vasco da Gama e o Cruzeiro, a ordem da CBF, tiveram esse jogo adiado para o dia 22 de novembro. Volto a repetir, para mim o Vasco foi muito prejudicado com essa decisão, pois o Vasco vive um momento muito melhor que o Cruzeiro. Vem de 2 vitórias, o Cruzeiro vem de uma derrota para o Internacional dentro de casa e o Vasco automaticamente estaria enfrentando esse adversário num momento muito mais favorável. Mas enfim, Vasco e Cruzeiro não jogam e agora o Vasco terá sua próxima partida apenas no domingo que vem contra o América Mineiro dentro de São Januário. E falando, em Vasco da Gama e América Mineiro, torcedor, hoje, ingressos já foram esgotados. Em menos de 3 horas da venda, os ingressos, todos eles, 100% da carga liberada, já foi comprada pelos torcedores vascaínos. Essa torcida do Vasco é, de fato, muito diferente. Eu esqueci da hora. Sim, esqueci. Estava resolvendo algumas outras situações. Quando eu olhei, era 11h30. A abertura do meu ranking, sei lá como é o jeito correto de se pronunciar, é apenas meio-dia. Eu fiquei tranquilo. Era 11h30, eu falei, quando for meio-dia eu abro. Quando eu abri o Net Vasco por volta do meio-dia e meia, eu vi a informação que os ingressos tinham esgotados. E aí que eu fui me lembrar que deveria entrar para comprar. Ou seja, não consegui arranjar ingresso. Inicialmente não tem ingresso para ir à partida. Mas é claro, correrei atrás da melhor forma que conseguir para estar presente no domingo em Vasco da Gama e América Mineiro. Esse jogo tão importante, para o nosso Gigante da Colina. Uma partida que com certeza será um divisor de águas para o Vasco neste Brasileirão. Domingo quinta foi uma decisão contra o Cuiabá, segunda foi a outra decisão e teremos mais uma decisão nesse próximo domingo contra a equipe do América Mineiro às 6h30 da noite em São Januário. E falando em segunda-feira contra a equipe do Botafogo, torcedor, segunda teve um duelo muito legal de se ver. Um duelo não entre zagueiro e atacante, não entre meio campo e volante, um duelo entre 2 atacantes. 2 atacantes que tiveram durante a sua trajetória nesta temporada de 2023 o seu caminho quase perto do Vasco da Gama. Um teve o seu destino final Vasco, o outro teve o seu destino final Botafogo, mas no meio do caminho o Vasco tentou
tirar esse atleta do Botafogo, que é, no caso, Diego Costa, e trazê-lo à colina histórica. Diego Costa esteve muito perto de vestir a camisa do Vasco da Gama. Foi, de fato, por detalhes. O Vasco chegou a conversar, o Vasco chegou, inclusive, a conseguir chegar a um denominador comum, a um valor comum com o atacante espanhol, mas nos últimos minutos da contratação, o Botafogo entrou no meio do caminho e conseguiu levar o atacante, que hoje, né, já é considerado um atleta bastante experiente após uma temporada no futebol inglês. Após a negativa de Diego Costa, o Vasco tentou outros nomes. Chegou a tentar também o atacante Michel Santos, uruguaio, que veste a camisa hoje do Talleres de Córdoba da Argentina, não conseguiu. E aos 45 minutos da segunda etapa, do segundo tempo, o Vasco tentou o Pablo Veguete e conseguiu a contratação do atacante, que contra o Botafogo foi o primeiro em faltas sofridas, foi o primeiro em duelos ganhos, foi o segundo em duelos aéreos ganhos, foi o segundo em ações defensivas, foi o segundo em corte e o segundo em desarmes. Além disso, o atacante argentino Pablo Veguete, em 14 jogos pelo Vasco da Gama, torcedor vascaíno, tem mais gols do que outros atacantes de times brasileiros. Olha os números. Hoje, Pablo Veguete tem mais números com a camisa do Vasco do que o Rony com a camisa do Palmeiras, do que o Valência com a camisa do Inter, do que o Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo, do que o Pedro com a camisa do Flamengo, do que o Pablo com a camisa do Atlético Paranaense, Lucero com a camisa do Fortaleza, Yuri Alberto com a camisa do Corinthians e até mesmo que Germancano com a camisa do Fluminense. Pablo Veguete é um jogador diferente. O Vasco, que poderia ter hoje dentro do seu time um Diego Costa que não rende nada. Eu vi nessa segunda-feira um atacante que não rende nada, um atacante caro, um atacante que com certeza tem um salário muito superior a R$1 milhão por mês no alvinegro, que não rende para o clube carioca. Hoje, infelizmente, a gente pensa num Vasco com Diego Costa, seria muito maléfico e muito mesmo, muito diferente do que hoje é um Vasco com Paulo Veguete. Um Vasco aguerrido, um Vasco com vontade, e um Vasco que tem um baita de um atacante dentro da grande área. Então, como eu fiz lá no início do vídeo, é agradecer. Muito obrigado, Botafogo. Muito obrigado por ter entrado nesse meio do caminho e ter arrancado o Diego Costa do Vasco da Gama e aberto a possibilidade de hoje termos no nosso ataque o argentino Pablo Veguete. Inclusive, Diego Costa foi até zoado, né, dentro de São Januário nessa última segunda-feira. O zagueiro chileno Medel disse, o que pelo menos deu a entender, que ele estaria com bafo naquela situação, ali naquela confusão que rolou na segunda etapa da partida. Diego Costa fazendo uma simulação ridícula a simulação do Diego Costa, não houve nada no lance, ele caiu, se jogou, tentando cavar uma falta, tentando cavar uma expulsão, não rendeu. O lance que mais marcou o Diego Costa, para vocês terem noção, no Clássico da Amizade desta última segunda-feira, foi o Medel olhando para ele e abanando o nariz, dando a entender que ele estava com um bafo. Olha o nível do atacante que o Vasco da Gama iria contratar. Ainda bem que o acaso fez com que Pablo Veguete chegasse ao gigante da colina. Uma ótima notícia, então, né, para o torcedor vascaíno. Deixa aí a sua opinião. Você também gostou, né, da chegada do Pablo Veguete ao invés de Diego Costa? Ou você acredita que o Diego Costa poderia render mais ao Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, para finalizar o vídeo agora, falar sobre mais uma boa notícia. Ontem à noite, no Boa Noite Gigante, a gente já passou brevemente sobre esse assunto, mas hoje a gente ainda teve mais informações sobre isso, que é sobre Crefisa. Ontem, o presidente da Crefisa, ele se posicionou, se pronunciou junto ao Pedrinho, confirmando que teria um grande desejo de estampar a Crefisa numa possível reforma de São Januário. Ontem, o presidente da Crefisa, trouxe a informação que teria o desejo, inclusive isso foi feito através de uma rede social, no caso de adquirir o naming rights de São Januário. E aí você pode se perguntar, Lucas, o que é naming rights? Naming rights é hoje o que acontece, por exemplo, na Neoquímica Arena. A Neoquímica é uma marca. E hoje a Arena do Corinthians, que era até conhecido como Arena Itaquera, se chama Neoquímica Arena, porque a Neoquímica, a empresa, pegou todas as dívidas da construção da Arena Corinthians, pagou essas dívidas para colocar o nome da empresa dentro do estádio. Era como se, por exemplo, hoje a Crefisa colocasse Estádio de São Januário da Crefisa, não sabemos ao fundo o nome, ou um estádio Crefisa, Crefisa Stadium, algo do tipo. Isso é mais ou menos o que poderia estar fazendo. O que significa isso? Só para trazer exatamente no significado de dicionário, é uma prática entre empresas que compram ou alugam o nome de algum estabelecimento. Então é como se a Crefisa estivesse comprando o nome de São Januário. A partir daquele momento, o nome de São Januário estaria à disposição da Crefisa para definir qual seria o nome. Então, se a Crefisa quiser colocar Crefisa Stadium,
poderia colocar. Se a Crefisa quiser colocar São Januário Crefisa, pode colocar. Isso tudo vai depender deles, é um desejo, e para que isso aconteça, o Pedrinho deve ser candidato, aliás, eleito a presidente do Vasco. Inclusive, o próprio presidente da Crefisa se posicionou nas suas redes sociais junto ao Pedrinho sobre essa situação. Então dê uma olhada aí, nas palavras do mesmo, explicando, esclarecendo essa parceria entre Vasco da Gama e Crefisa, se Pedrinho for candidato a presidente do Cruz Maltino. O Pedrinho, caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse em colocar o nome da Crefisa no name right do São Januário. Uma honra, José. Obrigado. Obrigado. Candidato não, né, torcedor? Eleito a presidente do Vasco. Mas deixa aí a sua opinião. Você acha que seria legal colocar o nome da Crefisa dentro de São Januário? Já pensou Crefisa Stadium? Tirar São Januário? Pesa muito, né? Mas enfim, é um desejo aí do Pedrinho ter essa parceria com essa grande empresa hoje responsável pela reconstrução do Palmeiras. A gente fica por aqui, esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira que promete muito. Voltaremos, é claro, com Boa Noite Gigante na parte da noite e contaremos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.